dia 22 de dezembro de 2021, quarta-feira. Jesus Cristo, o mediador. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, ser chamado, ser justificado, ser santificado e ser glorificado. Por isso nós comemoramos e cantamos alegremente o Natal. Por isso houve o primeiro Natal. Por isso Jesus Cristo nasceu. E tudo isso é confirmado na Bíblia, a palavra de Deus, que é suficiente, que é completa, que é inerrante e que é inspirada por Deus. E nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nós encontramos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E em Atos, capítulo 3, versículos 19 a 22, nós encontramos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E também em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, nós ouvimos do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E ainda no Evangelho de João, nós ouvimos o testemunho bíblico sobre o nosso mediador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. E nós lembramos mais uma vez o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, nós ouvimos do Senhor: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois é, irmão e irmã, no Natal nasceu o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. E quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas numa mesma pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, só um Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia testifica tudo isso, e para nós que cremos pela fé que este testemunho é verdadeiro. E citamos aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós lemos: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mateus capítulo 16, versículo 16, nós encontramos esse lindo testemunho do nosso irmão apóstolo Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nós lemos: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus Cristo, que nasceu no Natal, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e de verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador nosso. Este ofício ele não tomou para si, mas ele foi chamado pelo Pai para lhe pôr nas mãos todo o poder e todo o juízo. Ele ordenou que o exercesse. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, versículo 19 e versículo 21, encontramos Deus nos falando: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E em Colossenses capítulo 1, versículo 19, nós encontramos: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E no Evangelho de João, no versículo 1, versículo 14, que já lemos, nós encontramos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em Mateus capítulo 28, verso 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Este ofício o Senhor Jesus Cristo empreendeu muito voluntariamente, e para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Ele foi crucificado e morreu. E foi para isso mesmo que ele nasceu no Natal, para ser crucificado e para morrer no seu lugar e no meu lugar. Ele foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos com o mesmo corpo que havia padecido. E com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá ele voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Sim, é este o testemunho que a Bíblia Sagrada dá a respeito de nosso mediador, Jesus Cristo, que nasceu no Natal. E lemos então em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, nós encontramos Jesus Cristo dizendo: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. A obra que Deus deu a Jesus de ser o nosso mediador, ele consumou aqui na terra. E em Mateus, no capítulo 26, versos 37 e 38, nós lemos: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. A obra não foi fácil de ser feita. Ser mediador entre Deus e os homens custou um grande preço para este Jesus que nasceu no Natal. Que bom que sejamos lembrados neste Natal que Jesus Cristo nasceu no Natal para ser o nosso único mediador. E este ensino que ora ouvimos, que acabamos de ouvir, foi escrito, preste atenção, irmão, isso foi escrito, essa mensagem foi escrita em 1646, cerca de 375 anos atrás, e continua atual, não? Sim, sim, não temos que ter receio de afirmar: Jesus Cristo é nosso único mediador.